TV Votoline. Compromisso com a verdade. Paz seja convosco, eu sou o pastor Carlos Alberto e este é o programa Redenção Teológica, transmitido pela rádio e TV Votoline. E nesta aula nós vamos falar sobre leis, estatutos e mandamentos. Eu gostaria que você que está nos acompanhando, eu gostaria que você pegasse agora o seu bloco de notas, o seu caderno de anotação e nos acompanhasse nessa aula. Que você pudesse anotar tudo aquilo que vai ser dito, todos os livros que nós vamos estudar, todos os capítulos, os versículos, para que você tome nota e possa, posteriormente a esta aula, fazer o seu estudo, tirar suas próprias conclusões. E eu tenho certeza que esse é um programa que nasceu no coração de Deus para te ajudar a tirar todas as tuas dúvidas concernente à palavra de Deus. Pois bem, nós vamos ter como texto base para esta aula o livro de Deuteronômio, capítulo de número 24. E eu gostaria que você me acompanhasse, pegando a sua Bíblia, o seu celular, o seu smartphone, que você pudesse me acompanhar no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24. Nós vamos fazer menção de alguns versículos. Nós vamos fazer menção do versículo de número 17 ao verso de número 21, aonde a palavra de Deus nos diz assim: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse primeiro verso que nós acabamos de ler, o versículo de número 17, será muito fundamental para a continuação da nossa aula. Verso de número 18: mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordenou que faças isso, quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres alguma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás para trás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva serás. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, selando a sua palavra e dando como ordem estatutos e mandamento ao povo hebreu que estava cativo na terra de Faraó no Egito, dizendo: quando saíres da casa da servidão e fores para a terra que eu te dei como herança e possessão aos teus pais, lembrarás do órfão, da viúva, do estrangeiro e do necessitado que estiver no meio do teu povo. Nós temos como concordância no livro de Levíticos. Eu gostaria que você voltasse um pouco para trás. Nós vamos fazer menção do livro de Levíticos agora, no capítulo de número 19, que vai estar concordando com esse texto qual nós acabamos de ler. Então nós vamos encontrar agora no livro de Levíticos, capítulo de número 19, e no verso de número 9 e 10, onde a palavra de Deus nos reforça aquilo que nós acabamos de ler, o capítulo de número 24 do livro de Deuteronômio. Então agora no livro de Levíticos, capítulo de número 19, verso de número 9 ao versículo versículo de número 10, a palavra de Deus vai contextualizar com o mesmo capítulo que nós lemos do livro de Deuteronômio, onde a palavra de Deus nos diz assim: quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos que caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre, ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Olha a palavra de Deus, mais uma vez, trazendo ao coração do povo, que outra hora era escravo na terra do Egito, mas Deus agora, por herança e possessão, conduz a esse povo que outrora era escravo a uma terra que mana leite e mel. Mas Deus coloca, institui sobre a vida deles os estatutos, as leis e os mandamentos, dizendo: não cegarás totalmente o teu campo. Aquilo que ficar para trás, caído da tua cega, da tua colheita, será do órfão, da viúva, do estrangeiro e do necessitado. Porque lembrarás que foi servo e escravo na terra do Egito. Nós vamos ter agora, como concordância, o livro de Ruth, para que nós possamos trabalhar esse texto. Então agora nós vamos um pouco mais para frente da palavra de Deus e nós vamos encontrar o livro de Ruth. Nós vamos encontrar o livro de Ruth, onde nós vamos fazer menção do livro de Ruth, no capítulo de número... Livro de Ruth, capítulo de número 2. Você pode aí, procurando na sua Bíblia, em cima das leis, dos estatutos e das ordenanças de Deus, instituído sobre a vida do povo que outrora era escravo na terra de Faraó, na servidão do braço forte de Faraó. Então o povo hebreu, agora saindo da escravidão, Deus vai constituir a vida deles uma terra que mana leite e mel, mas que eles lembrem dos estatutos, das leis e das ordenanças. Então agora nós vamos ter esse texto, a revelação desse texto se encontra no livro de Ruth, no capítulo de número 2. Então tudo que nós lemos no capítulo de número 24 do livro de Deuteronômio, no capítulo de número 19, no livro de Levíticos, nós temos a revelação de Deus aos nossos corações. Agora, no livro de Ruth, capítulo de número 2, no verso de número 2, onde Deus revela aos nossos corações a palavra de Deus sobre a vida do povo hebreu. Livro de Ruth, capítulo de número 2, nós vamos fazer primeiro menção do versículo de número 2, onde a palavra de Deus nos diz assim: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Olha que palavra maravilhosa revelada aos nossos corações. Mas nós vamos ler também o verso de número 15 ao 17, também do livro de Ruth, capítulo de número 2. Então agora nós vamos contextualizar esses versículos para que a gente possa entender um pouco mais a revelação de Deus através do livro de Ruth. Capítulo de número 2, do versículo de número 15 ao 17, a palavra de Deus nos diz assim: E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. Deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Versículo de número 17. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Olha que maravilhoso. Deus revelando a sua escritura sagrada aos nossos corações, trazendo a revelação do texto para que nós possamos entender o que Deus instituiu como lei, estatutos, ordenanças e mandamentos sobre a vida dos hebreus, que outrora, no passado, eles eram escravos na terra do Egito, mas agora é o povo que tem as suas heranças, a sua terra e a sua possessão, e Deus vai cumprir na vida de uma estrangeira, na vida de uma órfã e na vida de uma necessitada. Olha que palavra maravilhosa, porque o texto nos revela, no livro de Ruth, no capítulo de número 1,
a história de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque, um homem que sai da sua terra e vai peregrinar na terra dos Moabitas. E chegando à terra dos Moabitas, esse homem vem a falecer, bem assim como seus filhos, Malom e Quilion. E ficando Ruth como estrangeira naquela terra, como órfã, como viúva naquela terra, e agora ela entendendo e sabendo que na terra em que ela saiu para peregrinar, saindo de Belém para peregrinar na terra dos Moabitas, Ruth ouve que Deus tem misericórdia da terra de Belém, da terra da sua pátria, da sua terra natal, e agora Ruth vai regressar a Belém, mas vem com ela somente Ruth. Então vem Noemi e Ruth, a sua nora. E a palavra de Deus nos revela que agora, chegando Ruth e Noemi na sua terra natal, ela entra na sua terra, ela volta como estrangeira, ela volta como viúva, ela volta com sua nora que perdera o seu filho. Então agora Ruth e Noemi representa o estrangeiro, o pobre, o órfão, aleluias, que está na terra que Deus constituiu ao povo hebreu, a terra que mana leite e mel. Então agora Deus vai, através da vida de Boaz, Deus vai favorecer na vida de Ruth, na vida de Noemi, aleluias. Olha que texto maravilhoso. Então a palavra de Deus nos revela que Deus cuida daquela mulher que vem agora como viúva, como estrangeira, e ela não vem mais com seus filhos. Olha que palavra maravilhosa. Olha o texto sendo revelado aos nossos corações. Então Deus vai cumprir as suas ordens, os seus estatutos e as suas leis sobre a vida de Noemi e sobre a vida de Ruth. Isso nós temos que fazer nós precisamos fazer um comentário para que a gente possa entender um pouco mais o que levou Elimeleque sair da terra de Belém para peregrinar na terra estrangeira, na terra de um povo bárbaro, na terra de um povo que perseguia violentamente, um povo que ia como ímpeto sobre a vida do povo hebreu, que estava espalhado sobre a terra, e muitas das vezes davam em cima das terras do povo hebreu, levando seus filhos como cativo, matando os homens, levando as suas mulheres como escravas. Então, se a palavra de Deus nos revela que este era um povo que não tinha parte com um povo de Deus, por que Elimeleque vai peregrinar a uma terra estrangeira e a um povo que é um povo rebelde contra os estatutos, as leis e as ordenanças, um povo que se levanta contra Deus, que se levanta contra os princípios e que se dobram a outros deuses? Mas nós temos o livro de Gênesis, capítulo de número 12, onde nós vamos fazer um comentário e você vai entender quando nós estamos debaixo da lei, dos estatutos, das ordenanças de Deus, a nossa vida prospera, a nossa vida é guiada por Deus. Nós possamos até passar por ventos, tempestades, nós possamos passar por humilhação, o dia mau chega até a nossa vida, mas quando nós estamos debaixo dos mandamentos, das leis, dos estatutos de Deus sobre as nossas vidas, nós atravessamos o deserto, nós cruzamos o deserto, nós atravessamos o deserto, porque Deus coloca no nosso caminho uma lâmpada para que nós não tropeçamos, um caminho para que leva-nos a passar esse deserto, e nós não vamos ficar nesse deserto sofrendo, porque Deus está nos guiando. Deus está com uma coluna de fogo sobre a nossa cabeça, e quando vier o calor, Deus coloca uma nuvem para nos guiar. Então agora nós vamos ter
Nós vamos ler como comentário no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Eu quero fazer menção do verso de número 1 ao versículo de número 3, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha a palavra de Deus sendo revelada, o texto bíblico sendo revelado aos nossos corações. Então nós temos duas passagens bíblicas dizendo para nós no livro de Gênesis, capítulo de número 12, do verso de número 1 ao versículo de número 3, onde a palavra de Deus nos fala que Deus se apresenta a Abraão, dizendo para ele assim: sai da tua terra e da tua parentela, que eu te engrandecerei, te levarei numa terra, eu te abençoarei e te farei pai de multidão e de uma grande nação, e te abençoarei. Então nós vemos que Deus institui uma lei, um estatuto sobre a vida de Abraão, e Abraão sai abençoado da presença de Deus. Abraão sai debaixo da lei e dos mandamentos de Deus. Mas contrário à palavra de Deus, nós vemos a atitude de Elimeleque sendo inconsequente nos seus atos e se levantando da terra de Belém e migrando peregrinando a terra dos Moabitas. Então nós temos o livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao verso de número 3, onde Deus confirma a saída de Abraão, e dizendo para Abraão: eu vou estar contigo, eu vou estar na tua frente, eu vou ser contigo, vou te abençoar e te farei grande nessa terra. Mas ao contrário, nós vemos uma atitude impensada de Elimeleque, levando a sua família a uma terra estrangeira. E agora nós vemos a intervenção de Deus para mudar o quadro de sofrimento ao quadro de choro, de mortandade, que assolou a vida de Noemi, daquela mulher que saiu com seu marido da terra de Belém e foi peregrinar na terra dos Moabitas. Então nós temos aqui um comentário para que você entenda que quando nós estamos debaixo da lei, dos estatutos e dos mandamentos de Deus, nós prosperamos na terra. Nós sabemos que Deus está na nossa frente. Nós podemos passar o vento, a tempestade, a chuva, os dias maus sobre as nossas vidas. Mas nós temos uma palavra liberada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, os nossos negócios. Então saiba, meu querido, que quando você for fazer algo, você esteja debaixo das leis, dos estatutos e das ordenanças de Deus sobre a tua vida. Que você não possa ser assim, inconsequente, impensável, como foi Elimeleque com a sua família. Eu quero trazer agora, para que a gente possa finalizar essa aula, e eu espero que você esteja gostando, que você esteja marcando, anotando aí no seu bloco de nota, e eu te peço que você compartilhe essa aula com os teus amigos, os teus companheiros, os teus colegas, os teus familiares, que você possa ser um instrumento de Deus. Talvez existem pessoas assim como você nesse momento, que está dando os teus primeiros passos na fé, e talvez alguma palavra que esteja em outro idioma, algum livro da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as cartas paulinas, você não consiga elucidar. E esse programa nasceu no coração de Deus para elucidar todas as dúvidas que nascer no teu coração. Então eu gostaria que você compartilhasse, nos ajudasse, e também que você pudesse nos mandar algum comentário, que você pudesse mandar alguma sugestão para a próxima aula. E eu gostaria que você mandasse pelo WhatsApp 17 996 70 9202. Repetindo, 17 996 70
9202. Bom, para que a gente possa fazer a conclusão desta aula e te apresentar mais alguns textos que contextualiza, que nos dá base, que fortalece a nossa aula e essa ministração, eu gostaria que você fosse no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, nós vamos fazer menção do capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, nós vamos fazer menção do capítulo de número 4. Capítulo de número 4, onde nós vamos ler, fazer menção do verso de número 1 e do versículo de número 2. Eu quero te apresentar agora a estratégia e o conhecimento de uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece as leis, os estatutos e os mandamentos, e busca na palavra e em Deus, pelas leis, os estatutos e o mandamento, o seu socorro, que busca que Deus venha com providência, que Deus haja sobre a vida dela no momento de angústia, de sofrimento, de tristeza, de dor. E nós vamos conhecer um texto bíblico agora muito conhecido entre os pregadores, entre os estudiosos da palavra de Deus. Talvez você tenha passado desapercebido, mas agora, contextualizando o livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, o livro de Levítico, capítulo de número 19, Gênesis, capítulo de número 12, os livros de Ruth, no capítulo de número 2, no versículo de número 2, e no capítulo de número 2 também, no verso de número 15 ao 17, nós vamos fazer agora menção do livro de 2 Reis, capítulo de número 4, nos versos de número 1 e 2, e te apresentar uma ferramenta usada por uma mulher que, conhecendo as leis, os estatutos e os mandamentos, ela pede por socorro, por misericórdia, por justiça sobre a vida dela. Então nós vamos fazer menção agora no verso de número 1, onde a palavra de Deus nos diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha que maravilhoso. A palavra de Deus nos fala que essa mulher, quando sendo indagada, quando ela vai ser cobrada pelos credores, haja vista que o seu marido morreu, então ela é uma viúva, e tem dentro da sua casa 2 meninos órfãos, mas os credores que não conheciam a palavra de Deus e não temiam a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vêm até essa mulher viúva e tentam levar os seus filhos, a única coisa que sobrou dela, de herança do seu marido, e querendo levar os seus 2 filhos como servos daquele credor, aquela mulher corre até o profeta. Oh, aleluias por isso. E eu espero que você esteja entendendo as escrituras sagradas sendo revelada ao teu coração. Aquela mulher corre até o profeta Eliseu, que era um homem instituído de profecia, das escrituras de Deus, conhecedor dos estatutos, dos mandamentos e das leis de Deus, e ela vai até aquele homem e diz: os credores vieram até minha casa e querem levar a única coisa que sobrou do meu marido, os meus filhos, para serem servos daquele credor. E ela, conhecendo, aleluias, ela pede, aleluias, como justiça ao profeta, que não deixa ser levado, aleluias, porque ela tem direito dos estatutos, das leis e dos mandamentos. Não levarás o filho cativo. Da viúva, aleluias. Olha que texto maravilhoso sendo revelado
como concordância ao tudo aquilo que nós lemos. E eu quero também fazer menção do livro de Mateus. Eu quero que você busque aí no Novo Testamento, para que a gente possa finalizar essa aula no livro agora de Mateus, capítulo de número 25, do verso de número 35, nós vamos fazer menção até o verso de número 40, para que a gente possa encerrar essa aula hoje. Então nós vamos ler do verso de número 35, no livro de Mateus, capítulo de número 25, nós vamos fazer menção do verso de número 35 ao verso de número 40, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? Aleluia! Olha a palavra de Deus revelando aos nossos corações. A palavra de Deus sendo revelada aos nossos corações. Aí vem a resposta de Jesus Cristo no capítulo de número 25, no verso de número 40, e nós encerramos o texto. E respondendo o rei, lhes dirás: em verdade vos digo, que quando fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aleluia! Então, Jesus Cristo aqui está dizendo: quando fizestes ao órfão, ao estrangeiro, ao necessitado. Eu quero revelar esse texto para você. Quando você deixar exercer sobre a tua vida o ministério da caridade, o ministério da caridade ser exercido na tua vida, quando você visitar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, quando você praticar a obra da piedade na tua vida, Deus vai te dizer para você naquele dia em que todos dobraremos os nossos joelhos na frente de Deus para o julgamento da humanidade. Ele fará assim para você e para mim: bendito de meu Pai, eu vi quando fizeste algo para um pequeno na terra, aquele que era estrangeiro, aquele que foste preso, aqueles que eram pobres na terra, e você levou o mantimento, visitastes. Você foi orar pela viúva, pelo estrangeiro, pelo enfermo e pelo necessitado. Eu quero que você, ao final dessa aula, você possa assistir mais uma vez, tomando nota, e que você possa, através dessa aula, montar a sua aula agora sobre leis, estatutos e mandamentos, porque eu espero que a palavra de Deus foi elucidada ao teu coração. Todas as tuas dúvidas sobre leis, estatutos e mandamentos. Quando nós estamos debaixo das leis e dos estatutos de Deus, nós somos guiados por Deus. A presença de Deus está na nossa vida. Mesmo que isso doa, mesmo que isso nos traga tristeza, mas nós sabemos que Deus está no comando. Deus está abrindo um caminho no deserto. Ele está como uma luz na escuridão e dizendo para você: caminhe, caminhe. Não faça como a Elimeleque, ao contrário de Abraão, que foi peregrinar nas terras que eu dei a ele, como estatutos, leis e mandamentos. Que você não possa ser um homem e uma mulher rebelde às leis e os estatutos de Deus. Ficam com Deus, um forte abraço, que Deus os abençoe. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, alcança toda a vida daqueles que estão fora dos teus estatutos, das leis, das ordenanças que o Senhor instituiu sobre a vida deles. E esse povo está sofrendo agora, esse homem e essa mulher, porque ele deu um passo, Pai amado, que ele deu sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre o seu ministério, fora das tuas leis, das tuas ordenanças e dos teus mandamentos. E esse povo agora se encontra em sofrimento.
Mas eu espero, Pai, que através dessa aula eles voltam a andar nos teus caminhos, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digamos amém. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. TV Votoline. Compromisso com a verdade.